Então, voltei aqui, atenção, voltei, deu um probleminha aqui, o telefone mudou de... Atenção, cadê vocês? Estão aí de novo? Vamos lá? Ah, tá. Então, continuando o que eu tava falando, tá? E aí, Dan, desculpa aí, galera, que deu um probleminha aqui, enfim, e eu tive que sair e entrar de novo, tá? Nós estávamos falando justamente das possibilidades, né? Então, temos 3 notas que formam um acorde, então temos 3 possibilidades de fazer com que um mesmo acorde soe de formas diferentes, tá? Fala, Yuri, tudo bem? Seja bem-vindo, irmão. E aí é o seguinte, a essa alternância de notas, a gente dá um nome de inversão, ou seja, o acorde, ele pode, alternando as notas dele, ele pode ser invertido, né? Beleza? E aí, Gnomo, beleza? Entre aí. Tá em casa? Né? Nós chamamos essa alternância assim, na harmonia de inversão. Ou seja, todo acorde pode ser invertido. E quando que a gente... Legal, legal. Tá chegando no início. Eu tô chegando também agora, cara, de uma gravação. Acabei de entrar em casa. E o acorde ele pode ser invertido, né? E você invertendo o acorde, você muda o som dele, né? É aquela outra coisa também, tão importante quanto as notas que você toca, é a forma como você organiza, né? As inversões, né? A gente está realizando isso agora nessa conversa, mas isso também vale para as coisas que a gente sola, né? E para que a gente usa inversão? Bem, basicamente, em 2 ocasiões, né? Num arranjo, para você criar uma linha de baixo. E quando você está tocando num grupo musical, você que é guitarrista, violonista, né? Você, através das inversões, você pode conseguir os acordes muito proximamente da onde você está no instrumento, né? Então, por exemplo, se eu estou tocando uma música que tem uma sequência que é Sol, Dó, vamos supor, né? Tem um cara que está tocando violão e ele está tocando. Tá? O cara está tocando isso. O que você pode fazer? Se você está tocando junto com ele, você só vai fazer isso daqui, junto com ele, se você, como eu disse também ontem, se você quiser reforçar isso. Se isso for positivo para o arranjo da música que vocês estão tocando, tá? Se não, né, uma das primeiras coisas que você faz é equilibrar frequencialmente a base. Então, o que eu quero dizer com equilibrar frequencialmente? Se o cara está tocando, geralmente as pessoas tocam violão nessa região para poder dar mais chão, tirando esse som mais médio grave. Então você vai tocar numa região mais médio aguda, certo? Então você pode fazer assim. Então, quando eu misturo esses 2 sons, aí, ó.
Então, você aqui, ó, usando duas inversões dos dois acordes, você tá bem pertinho, tá vendo? O baixista tá lá. Né? O baixista tá lá e você tá. Certo? Você tá aqui bem pertinho, é só você, tá vendo, ó? Os dedos bem próximos. Então fica muito mais fácil, né? E você também torna o que os americanos chamam de voicing, que é a condução de um acorde para outro, tá? Que os livros americanos chamam isso de voicing. Você fica com essa condução mais homogênea, mais próxima. Se isso também for o caso, né? Ao invés de você, por exemplo, dar saltos, tipo... Ao invés de você dar esse salto enorme para ficar na mesma posição, você encontra em uma das três posições, nesse grupo de 3 cordas, tá vendo? Eu estou usando sempre 3 cordas. Oi, Felipe, esse daqui é um José Ramírez. Olha lá, ó. O símbolo dele, tá vendo? É um José Ramírez de 1996. Eu comprei esse violão lá mesmo, na casa dos... Pô, top, cara. Esse daqui é o violão que eu uso pra gravar aí. É o violão que eu gravo com todo mundo. Coisa fina, coisa fina. Ele é um pouco grandão, tá vendo? Ó, largo, né? Jacarandá, pinho, ébano, cedro, só madeira boa. É um violão tipo top. Top, top, top. Então é isso. Então as inversões servem nesse primeiro momento, né? Para você, junto com a base rítmica, você encontrar a melhor condição ao invés de ficar dando saltos ao longo do braço do violão, tá? Partindo do princípio que se você tem um violonista a mais na banda ou um baixista fazendo as fundamentais dos acordes que a gente vai tocar na música, se você tem o baixista tocando sol, você não precisa tocar esse sol junto com ele. Você pode, ó lá, ó. Aí ele faz, aí você faz. Aí. Né, dando uma de Marcinhoeiras aqui. Mas tá vendo? É o mesmo acorde. Essas notas junto com o baixo que está sendo tocado por outra pessoa completa o acorde, tá? E bem, e falando de um arranjo, né, os acordes são invertidos para criar outras possibilidades melódicas para o baixo, né? Então, por exemplo, se você tem uma harmonia que é... Se você tem isso... você pode, através de uma inversão, mudar. Ao invés de você fazer... Você pode fazer... Sacou? Então você tem aqui... Você tem... O baixo começa a fazer isso daqui. Certo? O baixo começa a tocar isso, tá? E
você consegue assim um outro efeito, né? Eu poderia até usar uma outra nota aqui para chegar no Fá. Eu poderia fazer... Sacou? De novo. Ó. Ó. Certo? Então eu consigo assim, através das inversões, variar o meu arranjo, né? Isso é muito bom para um arranjo de uma música. Você está assim no estúdio, então está compondo, então você consegue, através desse fundamento da harmonia, né, esse efeito, né, de poder conectar melhor os acordes através dessa alternância de notas que você pode fazer em cada um deles, tá? Então, isso é muito importante. Nas inversões, você pode conseguir efeitos muito legais. Agora mesmo, dessa gravação que eu tô chegando, eu gravei 3 músicas hoje, cara. Gravei 7 cordas hoje, violão de 7 cordas. Bicho, sofri pra caramba. Nossa Senhora, sofri muito. Porque o braço dos 7 cordas é mais largo, enfim, eu não estou muito acostumado. Mas deu muito certo. Deu muito certo a gravação. Porque, assim, uma das ideias que eu sugeri pro produtor foi justamente uma ideia, e isso até que me inspirou falar hoje com vocês sobre esse assunto. Eu achei providencial, porque a gente falando, né, sobre intervalos ontem e acordes, né, eu me deparei hoje na gravação, inclusive ontem rolou um papo aqui, se não me engano foi o Antônio que perguntou sobre a questão né, da possibilidade de sugerir coisas numa gravação. E uma das coisas que eu sugeri foi justamente um assunto que diz respeito a essas inversões, né? E é um efeito que a gente chama na harmonia de baixo pedal. O que é? É quando você tem 2 ou mais acordes envolvidos, certo? Numa progressão, você escolher uma nota comum. Falamos, né, Antônio? Então, hoje aconteceu isso, Antônio. Hoje eu fui fazer uma gravação, essa que eu estou chegando hoje, e, poxa, as duas sugestões de arranjo que eu dei foram super bem aceitas. É aquilo que eu te falei, era um cara até que eu nunca tinha trabalhado com ele, né? A artista, não, o disco foi de uma cantora que eu já acompanho, assim, a carreira dela, junto com ela, né? Já gravei com ela, esse é o 5º disco que eu gravo com ela. E exatamente, e assim, é muito coincidente, porque a gente falou disso ontem, né? E rolou isso hoje. Né? E toda gravação rola, né? Porque você está ali, como eu disse, poxa, você está ali para praticamente perpetuar, né? É um registro que vai ficar, assim, fotografado, vamos dizer assim, né? Em forma de áudio. Então, não dá para depois as pessoas mudarem o que a gente registrou, né? Então, a não ser que você manipule tom, hoje em dia tem umas ferramentas, mas assim, no que diz respeito ao arranjo, o que foi gravado, foi gravado. Então hoje eu dei uma sugestão, porque nós estávamos gravando uma das músicas, tinha uma progressão, uma sequência de acordes muito curta, uma sequência de 4 acordes, que fazia... A música toda era isso. Certo?
Então, eu recebi o áudio, né? E na prática, eu tive esse insight de através das inversões, através dessa alternância de notas no baixo, eu produzi esse efeito que na harmonia a gente chama de baixo pedal, que é quando você tem uma nota comum a todos os acordes. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 acordes, depois esse e depois esse. Bem, nesse primeiro pulo, esse acorde daqui, ele é muito parecido com esse. Só muda praticamente uma nota. As outras ficam... Então, eu experimentei não mudar esses 2 primeiros, ficar nesse primeiro acorde. Eu só fiz um movimento aqui, ó, falando de novo, né, sobre o que a gente falou no nosso penúltimo encontro, da questão das notas estarem pertinho. Então eu toquei primeiro isso, depois eu toquei isso, então já muda, tá vendo? Ó? Né? Então já deu sentido, já causou um movimento. No terceiro acorde, essa nota tá como um dos membros dele. E no quarto acorde, essa nota também tá. Então, o que era isso? Vou tocar agora o que eu fiz. Ó. Então, pronto, no arranjo o baixista fica só nessa nota. Pum, bum, pum, bum, pum, bum, pum, bum. Então isso é muito bom para dar um contraste, porque o quê? A música faz: eu quero sair na festa, eu quero cair na festa. Aí vem. Eu quero cair na festa. Aí muda. Então o que acontece com isso? Eu gero contraste, né? Contraste em várias artes, né? Todas as artes plásticas, artes cênicas, nas artes musicais, o contraste ele é imprescindível, né? Para que você cause através dele um movimento, no caso da música, né? Então, essa música que tinha uma mesma sequência de acordes que se repetia durante X minutos, ela passa a ter o dobro de possibilidades com a entrada dessa nova ideia, vamos dizer assim. E você pode manipular isso de várias formas no arranjo quando você está gravando, né? Então você tem o refrão, você decide que no refrão você vai fazer... Vai dar o pulo nas notas e quando for entrar... Sacou? Então é isso. Quando vocês, assim, na composição, isso deve acontecer desde o momento da composição. Por isso que é legal, assim, você praticar, pegar muito a música que você está tocando, pegar bastante intimidade com ela, para poder ter a condição de ver e ouvir, no caso da música, né, essas possibilidades, assim, né, de criar contrastes e tirar a música de uma linearidade que pode, assim, pode ficar chato, pode ficar repetitivo, né?
E assim, o grande lance é você não, assim, o grande lance para um produtor, para um disco, é que você não pratique a eutanásia. O que eu chamo de eutanásia na música é quando você fica de saco cheio e aperta o botão de skip para passar para a próxima música do disco. Então a música, ela, no tempo dela, tenha ela 3 minutos ou 9 minutos, ela tem que estar sempre seduzindo a audição através de algum elemento, seja através do arranjo, né? Seja através da própria composição, né? Isso às vezes já vem assim da própria composição, né? Enfim, ela vai prendendo a audição de forma que você chegue até o fim. Então é isso, eu vou aproveitar aí que tem mais algumas pessoas e vou tocar uma musiquinha para vocês aí. Uma música que eu toquei aqui no início, do Canhoto da Paraíba, desse disco aqui. Vou mostrar a capa de novo para vocês, tá? Esse disco aqui, a inversão é simplesmente... Desculpa, eu estava pegando o disco. Pergunta de novo, por favor, manda a sua pergunta de novo. Esse disco aqui, ó, tá? Desse senhor chamado Canhoto da Paraíba. Vocês podem, enfim, escutar no Deezer, ele está disponível aí. Hoje o Deezer é uma das mídias, né, muito usadas, né? Vocês podem curtir as faixas no Deezer ou no SoundCloud. Se vocês quiserem receber ele autografado aí na casa de vocês, é só mandar aqui o seu endereço na minha página ali no Facebook, que é Fernando_Caneca, ou no meu e-mail, caneca@globo.com, tá? Então é isso, vou tocar essa música para vocês que se chama Visitando o Recife. Felipe, é somente a reorganização, a gente pode considerar isso, tá? A inversão, ela é uma reorganização, é quando uma das notas do acorde assume o baixo. Então, o que a gente chama de primeira inversão ou estado fundamental é quando a nota que dá nome ao acorde está no baixo. Então, no caso de Dó, você tem a nota Dó no baixo. Mas só que, se você for analisar o acorde de Dó e ver as notas que você está tocando, de um Dó maior puro como esse, você vai ver que você está tocando a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Então, qualquer uma dessas 3 notas que formam esse acorde, Dó, ou Mi, ou Sol, podem ser reorganizados, como você mesmo disse, né? Pela simples alternância, pela simples mudança da nota que está no baixo. Então, quando eu faço esse mesmo acorde aqui, se eu procurar ele, ó, então Mi, né? Onde é que está Mi nessa corda aqui? Mi está aqui, Dó, Ré, Mi. Então, aqui eu procuro as outras. Aqui está o Sol e aqui está o Dó. Então, esse daqui é o mesmo Dó, só que ele está com baixo Mi. E ele vem cifrado assim, C, né? No caso Dó, barrinha Mi, né? A outra nota seria o Sol. Então eu vou lá e procuro o Sol nessa corda que está fazendo baixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aqui eu procuro as outras. Então eu vou ter Sol, Dó, Mi. Então eu tenho 3 sons diferentes para o mesmo acorde. Esse com estado fundamental, a primeira inversão. Esse com terça no baixo, que seria a primeira inversão. E esse daqui que seria a segunda inversão, com o Sol no baixo, o Sol que seria a quinta do acorde, tá? Uma coisa legal de se falar também ainda sobre inversão, já que o Felipe levantou essa bola, nessa reorganização que você faz, ou seja, você, vamos supor, num arranjo ou numa composição, num arranjo ou numa composição, Felipe, você não inverte um acorde à toa, tá? Você não inverte. A melhor forma de você apresentar o acorde, quando você estiver tocando, é com a fundamental, com a nota que dá nome a ele no baixo, tá? Por quê? Porque quando você inverte o acorde, quando você muda o som dele, você de certa forma vai gradativamente instabilizando, vai deixando ele mais instável, mais
mas difícil de reconhecer auditivamente, né? E assim, não é jogo para teu arranjo, nem para tua composição, que você tem acordes instáveis, né? É jogo sempre que você tenha uma estabilidade ali harmônica. Então, quando você escolhe fazer a inversão? Quando você quer criar, através dos acordes que compõem a sua sequência, a sequência da música que você está tocando, quando você quer produzir outra linha de baixo, tá? Quando você quer que o baixo faça outro caminho, né? Para poder, dessa forma, mudar a sonoridade de uma mesma passagem. Então, por exemplo, você toca a primeira vez a música de um jeito, e quando você for repetir a música, você causa essa linha de baixo. Então você causa uma surpresa na pessoa que está ouvindo, entendeu? Aquilo dali torna-se um aspecto novo da audição. Então a pessoa, opa, ela sente a mesma coisa, mas o baixo está fazendo um outro caminho, né? E isso sempre é interessante. Você pode conseguir vários efeitos assim legais com isso. Eu dei o exemplo aqui do baixo pedal. Existe um outro caso que você pode fazer, que esse é um pouco mais raro assim de se encontrar, e assim, esses nomes que a harmonia concede, esses nomes técnicos, tipo baixo pedal, né, ou esse outro que se chama ostinato, que é uma palavra de origem italiana, né, ele pode não só estar relacionado com notas no baixo, tá? Assim, na música, esses dois termos se aplicam também a outras situações musicais, né? Quando você tem uma nota pedal, você tem a nota comum que às vezes fica soando o tempo todo. Então, você tem um violino que fica tocando isso daqui e que de certa forma conecta, né? Ajuda a conectar mais dois acordes que têm a mesma nota. Então você está tocando, então fica. Então fica uma nota assim, às vezes com teclado ou com violino, que pode ficar com essa função de aproximar ainda mais os dois ou mais acordes que componham a sequência, tá? Então eu vou fazer um som para vocês aí, oferecendo de novo ao pessoal lá do meu Recife.
isso aí. Viva Canhoto! Então, bem, esse foi um dos fundamentos assim de viva, viva. E aí, eu falei hoje das inversões. Uma das coisas, obrigado Antônio, obrigado. Música dele chamada Visitando o Recife. Então, uma das coisas, eu contei aqui uma história no início da nossa transmissão de hoje sobre o meu primeiro professor que, enfim, me ensinou tudo que ele sabia, sem dúvida. E que eu descobri quando eu tive aula, aí sim, com um especialista, assim, na matéria, que eu sabia muito pouco, né? Uma das coisas que os cursos de harmonia funcional costumam fazer, de certa forma, eu digo isso pelos livros, assim, e por alguns professores que eu conheço, alguns métodos que eu conheço, é o seguinte: eles te dão um acorde novo e te dão uma escala nova. Aí na outra aula você aprende outro acorde novo vindo de outro lugar e aprende outra escala nova. E aí você fica com aquele monte de acordes e aquele monte de escalas, né? Uma das diferenças primordiais que eu senti no método que eu me formei, que é o método de um cara chamado Sérgio Benevenuto, é que ele me deu os primeiros acordes, certo? A gente trabalhou sempre com 7 acordes, né? A escala maior que é vamos dizer, é a base, né? Da audição ocidental, assim, né? O tom. Olha, não sei, depende, viu, Antônio? Depende. Eu não me lembro quanto tempo eu levei assim para tirar essa peça. Essa é uma peça assim relativamente difícil, né? Mas enfim, eu não sei te dizer. Isso varia muito, né? De pessoa e do tempo que a pessoa tem. Isso daí é uma coisa que varia muito. Mas assim, no caso, né, eu peguei de ouvido. Assim, eu tirei no disco, como eu disse, né? Enfim, encontrei um disco do Canhoto que tinha essa música e eu tirei e escrevi essa adaptação, né? Só não tinha, no caso, eu fiz a introdução. Essa introdução, daqui eu que fiz. A música lá começa assim. Sacou? Aí os caras já começam daqui. Enfim, para dar uma certa originalidade assim ao arranjo que eu acabei gravando, eu fiz algumas introduções para as músicas que eu gravei do Canhoto. Essa foi uma delas. Mas enfim, o que eu estava falando é que a grande diferença que eu senti no método desse cara que eu acabei aprendendo tudo que eu sei de música, assim, de certa forma, né, foi que ele, com os acordes gerados por essa escala que eu disse, que de certa forma nos aculturou, né, tornou-se a base da nossa cultura musical, assim, né, é a escala convencional mais ouvida que a gente tem, são as escalas maior, a escala maior e a escala menor. São músicas em tom maior, que a gente chama de músicas numa tonalidade maior, e músicas numa tonalidade menor, né? Então, essas duas escalas, de certa forma, assim, né, elas fazem parte do que seria a nossa base cultural, assim, a base da cultura ocidental, né, da cultura de música ocidental. Né? Para o outro lado do mundo, ali, da Índia, no Japão, existem instrumentos e tipos de música, né, que utilizam outras escalas e outras medidas escalares também. Né? As notas lá, elas são mais próximas uma das outras, né? Então existem, assim, milhares de possibilidades. Por outro lado, a música indiana, por exemplo, é uma música na qual, assim, a melodia produz melismas, assim, né? Dá certas voltas, assim, a melodia surfa por espaços menores do que um tom, vamos dizer,
né? Porque aqui os trastes de um violão, eles marcam, né, a divisão de uma oitava. Uma oitava, que seria isso, de dó a dó, ou de sol a sol, de uma nota a outra, as oitavas possuem, entre elas possuem 12 espaços, que foram matematicamente divididos, né, ali, sei lá, se não me engano, por volta de 1600, final dos anos 1500, assim, início do ano 1600, né, que foi o que eles chamam de o temperamento dos instrumentos, né? Antigamente os instrumentos não tinham afinação certa, então convencionou-se temperar os instrumentos e usar essa matemática, essa divisão, né, da oitava em 12 partes iguais, em 12 semitons, né, o que a gente chama de semitom, por exemplo. Né? Então, de uma oitava a outra, a gente tem 12 notas, né? E aí pronto, e aí criou-se as escalas e depois dessa divisão matemática, né, as escalas começaram a surgir e nas músicas, os caras foram criando e assim, o que a gente escuta das músicas populares em todos os estilos que a gente pode imaginar, sei lá, dos Beatles até Nelson Gonçalves, é tudo é tudo é tudo fruto, produto dessa escala, desses sons, né? São extraídos desse mesmo lugar, né? Isso é legal também lembrar que o grande lance para o músico que quer tocar é ter a voz própria, o jeito próprio de tocar, porque as notas são as mesmas para todos nós, né? O dó que eu toco é o mesmo dó que você toca, né? O que muda é a forma de tocar, é como você toca e não o que você toca. Mas enfim, eu vou aqui adotar um pouco esse sistema que eu aprendi muito, que é com esses 7 acordes, isso, seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos estilo. Mas eu acho que estilo fica um pouco vago, Antônio. Eu acho que, por exemplo, eu poderia tocar rock e ser completamente, sei lá, levado, conduzido por mim mesmo, né? Eu podia escolher tocar igual a determinada pessoa, né? Isso é impossível. Isso é impossível, né? Porque o ídolo que a gente tem, sei lá, falando de guitarristas, seja Jimmy Page do Led Zeppelin, ou Wes Montgomery, ou sei lá, ou outro, ou B.B. King, entendeu? Qualquer um desses caras, eles, eles com o tempo, eles foram desenvolvendo justamente uma forma própria de tocar as mesmas notas que a gente toca, né? E o que a gente aprende com eles, eu acho que vai muito além do que do que eles mesmos fizeram. Assim, eu acho que o aprendizado que você tem com um ídolo assim ele é diferente. Ele vai além do que você assim querer tocar igual a ele, entendeu? É lógico que nesse caminho, nesse desafio de tocar igual a um ídolo, você evolui muito. E nessa evolução você vai se redescobrindo, né? E tomara encontrando, né? Escolhendo esse caminho de desenvolver, né? A sua forma de tocar as mesmas notas que existem para todos nós, né? Então, como eu falei, eu vou aqui a cada dia, né? Eu vou fazer o possível para estar aqui de noite,
né? Eu queria dizer aí quem tem meu Facebook, quem já tem, quem, né, tem algumas pessoas que me veem aqui, que, enfim, que eu vejo também em outras mídias. Eu, de vez em quando, eu coloco um anúncio lá, olha, hoje tem Periscope, mas eu não vou colocar todo dia, porque fica meio chato assim, né? Você, eu tô lá de novo. Então, para vocês que estão cada vez mais chegando, cada vez mais pessoas, né? Vocês fiquem ligados, ligados assim, porque todos os dias eu vou me esforçar, amanhã eu vou estar aqui de novo. E vou falar de um outro fundamento, de um outro efeito que a gente pode ter, né? Pensando nesses mesmos acordes, né? Então, o que a gente vai fazer é procurar entender, né, os acordes de um tom e, assim, fazer o possível para compreender tudo que a gente pode fazer com eles, com esses 7 acordes, né? Ao invés de ficar aprendendo acordes e mais acordes, escalas e mais escalas diferentes. Então a gente, hoje, né, eu dei o primeiro efeito, né, vamos chamar assim, né, o primeiro fundamento de harmonia, vamos dizer, que seria a exploração, né, através das inversões, a exploração de sons diferentes através da inversão, né? E de novo, para quem não estava aqui, quando eu falei, né, eu disse que essa situação se aplica em 2 situações básicas. Uma, quando você está tocando numa banda que tem, por exemplo, um baixista e um pianista, e que você pode, através das inversões, encontrar muito proximamente de onde você está tocando, né, os acordes da sequência da música que você está tocando, né? Então, ao invés de você ficar dando pulos, como fazendo a mesma formação, tá vendo? Aqui eu estou fazendo a mesma formação e dando pulo, ó. Sol, dó, sol. Eu posso fazer isso. Tá vendo? Ó, o que a minha mão tá fazendo. Ó. Os 2 acordes estão um do lado do outro aqui, bem pertinho. É só chegar um dedo para lá e outro para cá, ao invés de eu dar o pulo no braço do violão. Então, partindo do princípio que tem alguém fazendo o baixo, né, eu posso me fazer valer das inversões para poder dar a informação harmônica, né, correta, a informação que a música pede, né? A outra situação, aí já se aplica mais a arranjo de baixo, que seria usar as inversões para criar linhas de baixo. Tipo, se você tem uma progressão assim, Dó, Sol, Lá menor. Você pode fazer isso que a gente ouve muito por aí. Ou seja, eu inverti o segundo acorde e produzi, ao invés de eu produzir uma melodia, né, diferente, ó. Primeira, a segunda, né? Então o que eu toquei basicamente são os mesmos acordes, sendo que eu inverti apenas o segundo. E com isso produzi, fiz com que o baixo fizesse isso, ao invés de dar esse salto, né? Dependendo do arranjo, enfim, do que você queira, o salto é o grande lance, né? Mas, como eu falei, as inversões, elas no arranjo, elas entram para variar o som, né? Então você pode utilizar elas para, de uma primeira vez, tocar assim, sem você não sou ninguém. Sei lá, aí você vai pro B, né? Aí vai repetir de novo, ao invés de você repetir, você faz. Pronto. Você já, no arranjo,
você já produziu para a mesma sequência um som diferente. E isso, quando as pessoas escutam de novo, quem está escutando a música fala, olha que legal, pô, aconteceu alguma coisa. Então isso vai seduzindo a audição, prendendo a atenção de quem está te escutando, de quem está ouvindo a tua música, tá? Então isso daí é um grande lance para você, assim, para você explorar, né? Em qualquer música, na música que você gosta aí, qualquer um que seja, do Bob Marley, qualquer um, né? Você pode, assim, fazendo uma investigação nas notas que compõem os acordes, procurar, invertendo eles, fazer novas melodias para o baixo, tá? Então é isso. A transmissão de hoje vai ser um pouco curta também, porque eu, saí de casa hoje, eram 11 horas da manhã e, enfim, gravei aí o dia todo até 8, quase 9 horas da noite. E, enfim, hoje eu vou fazer uma transmissão mais curta, né? Amanhã, assim, eu vou voltar aqui, né? Estarei aqui para quem está aqui me acompanhando, né? Podem, mesmo que eu não coloque nenhum tipo de divulgação, né? Amanhã eu vou estar aqui de novo, tá? E eu vou tocar uma música aqui para vocês, para eu me despedir. Queria agradecer muito a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, alguma dúvida, tá? Podem ficar à vontade aí. Eu vou dar um tempinho aí para, se alguém quiser nessa transmissão saber de alguma coisa, tá bom? Tomar uma aguinha aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, atenção, dou-lhe três. Então é isso. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Amanhã a gente está aqui de novo, tá? Falando, pensem aí no que vocês querem falar comigo, tá? Se vocês quiserem conversar comigo mais de perto. Valeu, Felipe! Então, se vocês quiserem estar mais de perto aí, é só me acessar aí nos canais, tá? Que eu tenho disponíveis. Seriam o Facebook seria o Fernando _Caneca, tá? É só curtir lá a página ou mandar um inbox para mim com o que vocês desejam, tá bom? Né? Ou vocês podem também me achar no Skype, eu costumo dar, enfim, faço sessões online no Skype, a gente pode combinar alguma coisa também, seria Canecoso1 Fernando Caneca, né? O meu login lá é o Canecoso1, é só me procurar, mandar uma mensagenzinha, a gente marcar um encontro para conversar sobre como eu posso ajudar vocês aí, né? Vocês que são compositores também, enfim, compositores jovens, se quiserem algum esclarecimento, aquela música que vocês têm aí parou no meio, aquela música que vocês estão tocando na banda de vocês querem, saber melhor sobre aquele acorde que vocês não estão compreendendo muito bem, então fiquem à vontade aí para me perguntar aí sobre qualquer aspecto que vocês achem interessante para vocês, tá bom? Um grande abraço, vou tocar uma música agora muito famosa de um conjunto chamado Brad, das antigas, anos 70.
De novo. Boa noite, galera. Até amanhã. Tamo aí, entre 9 e 10. Qualquer hora é hora, tipo 9 e meia. Tamo aí amanhã. Abração.